Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor-presidente da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero trazer uma notícia para você. Os cursos que vocês sempre me pedem, eles agora estão numa plataforma online, você pode fazer na modalidade do ensino à distância. As informações estão na descrição do vídeo ou no site www.pastorlobo.com. E eu gostaria de dizer que os livros do Instituto Êxodo, pastor Oswaldo Lobo e outros conteúdos na área de libertação e batalha espiritual já podem ser adquiridos na nossa loja virtual no www.institutoexodos.com. Aproveite. E mais uma coisa, quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Fica com Deus, dá um like nesse vídeo, aperta o sininho para você receber as nossas informações. Aproveite, fica na paz. Pela manhã nós ministramos sobre fatos e fakes, sobre mentiras no meio do povo de Deus. Hoje nós nos esforçamos muito para trazer a verdade. Eu sempre digo que não existe uma luta entre o bem e o mal, não existe. O que existe na verdade é uma luta entre a verdade e a mentira. Muita gente é suscetível a ventos de doutrina. Pastor, mas eu ouvi na internet, mas eu ouvi de um pastor. Pessoas que não têm compromisso com o rebanho. São pregadores que vão de igreja em igreja, fazendo, às vezes, até lambança, causando separação, divisão no meio do povo de Deus. A Bíblia os chama de falsos profetas. Como é que eu consigo discernir entre um profeta e um falso profeta? Como é que eu consigo discernir entre a verdade e a mentira? Como é que eu posso discernir se eu estou indo por um caminho de vida eterna ou um caminho de perdição eterna? Jesus, ele enfrenta o tempo todo uma classe chamada de fariseus, escribas e mestres da lei. Ele os chama de hipócritas, ele os chama de fingidos. Eles retêm, como se fossem uma elite espiritual dentro de Israel, o domínio do ensino. E Jesus fala: olha, ouça o que eles dizem, mas não façam os que eles fazem. Ele tem uma luta, e a luta dele é contra pessoas que resistem a buscar por trás da letra da lei a vida eterna. Eu quero falar sobre isso hoje, e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. O perigoso convite da tentação. 1 Reis capítulo 13, vamos ler primeiro até o verso 10. Os que podem sair, amém. E você que nos assiste está em Curitiba, na Igreja Batista de Bom Retiro, na Avenida Desembargador Agostinho, no 772. E nós esperamos você aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 1. Para que eu situe vocês, 1 Reis, capítulo 11. Deus dá uma sentença contra Salomão, aquele homem muito sábio, mas um homem que não tinha temor do Senhor. Ele não só conhecia a Bíblia, como escreveu a Bíblia. O livro de Cantares, de Eclesiastes e Provérbios são livros escritos pelo Salomão, aquele que nem com toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo, como diz Jesus. Mas ele não tinha temor do Senhor. O coração dele foi corrompido, foi comido, foi tentado, e ele acabou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. No capítulo 12, o reino é dividido. O seu filho Roboão vive uma crise política. Ele é coroado fora de Jerusalém, em Siquém, para tentar agradar as tribos do norte, as 10 tribos do norte, mas não adianta.
Jeroboão, então, há uma divisão, o reino dividido não subsiste, o Jeroboão fica como rei no norte, e Roboão, filho de Salomão, com o rei do sul, com só 2 tribos, Benjamim e Judá. Esse rei Roboão é um sujeito muito difícil. Aliás, ele se torna a medida da iniquidade. Toda vez que um rei faz o que é mal, diz assim, então ele andou nos caminhos de Jeroboão, na maldade contra o Senhor. Ele se torna uma medida de malignidade. E como se isso não bastasse, o que ele faz? Ele muda o culto. Ele, em vez de trazer o povo para a adoração em Jerusalém, porque ali, Jerusalém é a cidade santa, onde Deus escolheu para que seu nome fosse adorado, onde as nações e os povos iam para adorar o Senhor, não só os judeus. Ele faz um templo novo em Dan, não na região ali da tribo de Dan, mas lá em cima, na cidade de Dan, próxima à Síria. E ele faz um outro templo em Betel. Hoje Betel é uma cidade da Cisjordânia, muito próximo, próximos, como se fosse daqui a São José dos Pinhais, aeroporto. Quantos quilômetros dá daqui lá? Uns 15? 20? São uns 60 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. Não é longe, não. Betel significa casa de Deus. E ali ele cria um novo culto, uma nova adoração. Ele leva um bezerro de ouro tanto para lá quanto para Dan. Ele designa levitas que não são levitas, sacerdotes que não são sacerdotes, estabelece profetas que não profetizam. E ele começa um grande engano e um grande desvio em Israel. Diz assim a palavra do Senhor, bem no livro de Reis, capítulo 13, verso 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão estava adorando a Deus. Só que ele estava adorando no altar falso. Ele estava adorando a um Deus que não era o Deus de Israel. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, veja bem, ele clamara contra o altar de Betel. Jeroboão estendeu sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. É um texto deveras intrigante. É um texto o qual você vai continuar lendo ele, um dos mais interessantes, um dos mais didáticos, um dos mais cheios de experiências que vão trazer a nossa vida contemporânea hoje, a realidade do que acontece dentro do meio do povo de Deus. Esse rei, ele está adorando Deus do jeito dele. Ele fala: não, eu tenho Deus no coração. Mas ele vive uma vida de iniquidade. Ele vive uma vida onde ele despreza, onde ele lança fora, onde ele ignora todos os preceitos do Senhor. Tem muita gente que pensa, porque é bonzinho, que faz o bem, está agradando ao Senhor. Querido, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é necessário
creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Existe um caminho para você adorar a Deus. Você não adora a Deus do jeito que você quer. O caminho que me leva ao Senhor chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa conversa de que todos os caminhos levam a Deus é uma grande tolice. E tem muita gente andando por esse caminho falso de Jeroboão. Ele está no altar. O altar é o local do sacrifício. O altar, você nota que é o ambiente, não é um ambiente bonitinho, é o ambiente do derramamento de sangue. O altar fede. O altar é um local onde aquela carne é queimada. O altar é o local onde Deus recebe e é propício ao homem, apesar do pecado do homem. A Bíblia fala muito sobre oferta e sobre altar. Tem gente que pensa que Deus recebe qualquer oferta e Deus está desesperado pela oferta dele. Não está não, querido. Não está não. A oferta não facilita, a vida de Deus facilita, é a tua vida. Agora, Coré, Datã e Abirão vieram trazer oferta ao Senhor, oferta de incenso queimado, ele não recebeu. Pelo contrário, eles foram julgados. Ananias e Safira vieram trazer parte da oferta com mentira. E os apóstolos dizem, por que mentistes ao Espírito Santo? Eles morreram aqui no altar, trazendo oferta. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, trazem uma oferta de fogo estranho, de fogo condenado. Eu não sei se você sabe disso, quem acende o fogo do altar do Senhor é o Senhor. Sempre que Deus, ele acende, lembra de Elias no Carmelo, que o fogo desce para o céu? Você lembra quando o templo de Salomão, ele é construído em fogo do céu? Você lembra quando o altar da casa da congregação, da tenda da congregação, ela é começada, aí vem fogo, e Deus fala assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Esse fogo vem de Deus. Mas tem gente que vem fingir espiritualidade. Fogo estranho é quando você vive de aparência. Você parece crente, mas não é. Você parece servo de Deus, mas vive não como um homem de Deus, não como uma mulher de Deus. Você vive como qualquer outra pessoa que não serve ao Senhor. E aqui um profeta, que mais tarde nós vamos descobrir que ele não tem nome, é o profeta novo. A Bíblia chama assim, profeta novo. Ele clama contra o altar, ele dá uma palavra profética, o altar quebra, a cinza vem. O rei quer retaliar, levanta a mão, estende o dedo, a mão fica dura. E aí ele vê, opa, estou mexendo com quem eu não devia mexer. E aí ele fala, ora para o teu Deus, porque ele vê que o Deus dele não funciona. Tem muita gente que só vem buscar o Senhor quando ele descobre que o Deus que ele serviu a vida inteira não presta. A religião dele não funciona. A fé dele era uma fé sabotada pela mentira. Aí ele fala, pastor, ora por mim agora. A mão fica dura, ele diz, ora por mim, é o teu Deus, você vai ouvir. Perdão, Deus vai te ouvir. Então ele ora, o braço que está ressequido volta ao normal. Ele fala, é isso que eu precisava. É um homem de Deus assim, esse homem, esse sacerdote, esse profeta, ele é que eu preciso aqui em Betel. Ele fala, vem para minha casa, come e bebe. Eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um bom salário. É gente que abandona o chamado, que não tem convicção, que no primeiro convite que tem, abandona a igreja, abandona o ministério. Eu briguei com você, estou de mal, não falo mais com você. Gente que se decepciona fácil, gente que tem um coração dividido, gente que não ama o Senhor. Eu tenho falado aqui na igreja. Sabe quem é que vai crescer ministerialmente na igreja? Quem ama essa igreja aqui. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe aquilo que você dá valor? Teu coração está lá. É fácil você saber onde está o coração da pessoa. Muito fácil. É você entender o que ela valoriza. Aonde que está
todo o foco da vida dela, ali está o tesouro dela. Porque onde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Por exemplo, Balaão era um profeta do Senhor. Mas alguém diz assim, ó, vem amaldiçoar o povo de Deus, eu te dou uma grana. Ele fala, não posso, é pecado. Mas eu vou falar com Deus, Deus, eu posso pecar? É que eu estou precisando trocar o fogão lá de casa, a geladeira, o pneu do carro. É pecado, mas vou ganhar aquele dinheiro que eu estou pedindo tanto para o Senhor. Deixa eu ir. Aí Deus diz, não vai, Balaão. Mas Deus, olha para a minha vida aqui falida. Olha minhas contas, os meus boletos atrasados, meu nome está no Serasa. Isso vai resolver minha vida. Eu sei que não vai valer nada, que aquele que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado, e sobre a tenda do povo de Deus não vale encantamento. Então vamos se aproveitar, eu vou lá, eu recebo aquele dinheiro, eu lanço lá uma palavra que é uma mentira, não vai amaldiçoar a minha, eu ainda fico com o dinheiro no bolso. Deus diz, não vai. Poxa Deus, deixa, eu preciso disso. Você quer ir? Então vai. Você sabe a história. Deus manda um anjo para acabar com a raça do profeta. Você lembra disso? E se a mula conseguiu enxergar o anjo, ele não conseguiu enxergar. Tem muita gente que está vivendo no nosso meio. Gente despreparada e inocente. Mas tem muita gente maligna e mal intencionada, que está desviando a igreja, está ensinando aquilo que não vem do Senhor. Existe gente que profana o altar. Existe gente que vem trazer para o altar aquilo que o Senhor não quer. 1 Samuel 2 conta a história dos filhos de Eli. Uma descendência de um sacerdote. Deus falou o seguinte, eu te escolhi, olha que coisa interessante, dentre todas as tribos de Israel, o sacerdote, para oferecer sobre o meu altar. Olha só, o altar pertence ao Senhor, para ceder incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste o meu? Olha como é que Deus é possessivo aqui. O meu sacrifício, a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honra mais os teus filhos do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eli, gente, a geração de Eli foi escolhida, era de uma honra, gente. Está perante o Senhor acendendo incenso, dirigindo as orações, levando o povo à adoração, ensinando o povo a verdade. Ele desprezou o Senhor. Aqui é uma história muito triste. Israel vai sair para uma guerra e os filhos dele, Hofni e Finéias, vão morrer, porque desprezaram e se tornaram execráveis diante do Senhor. Servir a Deus não pode ser de qualquer jeito. Nós não podemos servir a Deus e servir ao pecado. Um coração dividido, gente, é um coração que tem dois deuses. Mateus capítulo 6, verso 24 diz, você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um, você vai odiar o outro. Você vai servir a um, você vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Quando a Bíblia fala sobre o altar profanado, ela está falando de uma oferta que Deus não aceita, uma oferta que Deus recusa. Isso não tem a ver nem com quantidade e nem com qualidade, isso tem a ver com generosidade. Eu li aqui Mateus 10, 42, até por um copo de água fria, algo mais simples do que um copo de água fria. Você não deixa de receber galardão. O que impressiona a Deus são as pequenas ofertas. É a oferta da viúva pobre. Ele não diz que ela deu mais porque havia muita quantidade. Ela deu mais porque o coração dela foi generoso. Ela deu o que tinha, tudo que tinha. Aquele menino que traz 5 pães e 2 peixes, ele é generoso. Vamos combinar aqui, olha para mim. Você acha que ali, no meio daquele povo reunido, não tinha mais gente com pão e peixe? Acha? Você acha que não tinha mais alguém com um bombom, um sonho de valsa, trazendo assim para o dia de hoje? Uma barrinha de cereal. Não tinha mais alguém assim com um sanduíche de pão de queijo, de misto quente, um pão de queijo? Acho que tinha.
A generosidade é que atinge o coração do povo de Deus. Só que aqui o povo é egoísta. E esse rei, Jeroboão, ele cria um sistema de imitação da verdade. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E disse: olha a desculpa esfarrapada. Olha a desculpa esfarrapada. Ele já traz para a gente uma notícia que engana, uma lógica perversa que vai enganar o povo de Deus. Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs em Betel e colocou outro em Dan. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Ele inventa uma religião. Tem gente hoje inventando. Eu sempre pergunto assim: onde é que está escrito? A igreja, quando a gente estabelece uma escola bíblica, gente, domingo pela manhã, nós começamos esse mês passado uma escola bíblica. Ela está nutrindo a sua vida de verdade. Essas escolas que nós preparamos são professores altamente capacitados santos, homens que se preparam para ensinar você a não ser derrotado. É interessante como as pessoas querem aprender tudo em todo lugar, e no lugar onde nós ensinamos princípios eternos, eles não vêm. Pastor, eu já sei tudo. É muito trabalho, eu assisto de casa. Tem gente que mora fora do Brasil e fora do estado do Paraná e fora da cidade, que nos atinge, que nós alcançamos e que nos assiste pela internet. Mas tem gente que está aqui e diz: não, vai dar muito trabalho. Gente, muito trabalho é você perder seus filhos e depois querer ganhar de novo. Muito trabalho é um filho na adolescência, na juventude, se desviar e nunca mais voltar. Eu não estou falando aqui só, gente, da pessoa ser evangélica, ou batista, ou assembleano, ou metodista, ou presbiteriano, ou congregacional. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de eternidade. São pais e mães que levam o filho para o inglês, para a natação, para o balé, para o judô, para a escola. Não pode chegar atrasado. Mas quando é para trazer para a igreja, não traz. Não, vai dormir, tadinha. É muito trabalho. Deixa dormir. Afinal de contas, ele acordou toda semana às 7 da manhã. Então, o que você está ensinando para o seu filho? O quê? Que para Deus você pode fazer de qualquer jeito. Ah, Deus deixa. O nosso Deus é um Deus bonachão. Ele não está nem olhando. Ah, meu filho está ali em pecado, mas eu não estou vendo. Um sistema de imitação de verdade, você vai descobrir quando um profeta é falso. Gente, é tão simples você ver isso. Eu vou te dar aqui pelo menos 3 razões pelas quais você vai perceber a falsidade no meio de um homem ou de uma mulher que se diz profeta ou profetiza. O profeta autentica o que é legítimo, é verdadeiro e digno de confiança. O falso profeta é um mentiroso, um embusteiro. E essa aqui esses são 3 nortes que eu dou para você verificar se alguém é um profeta ou um falso profeta, se ele fala em nome de Deus ou se fala em nome dele mesmo. O primeiro lugar é: as suas profecias não se cumprem. Deuteronômio, capítulo 18, verso 21, você pode ler em casa, anote. Diz assim: como saberei se o profeta é do Senhor? Se as profecias dele se cumprem. Porque se o profeta profetizar e a profecia não se concretizar, ele falou segundo a sua vaidade. Não tenhas temor dele. Tem muita gente que diz: assim diz o Senhor, e traz uma mensagem para você dizendo: Deus me disse, Deus me falou, o Espírito Santo me contou, Deus me falou em visões, Deus me falou em sonhos. E ele vem enganando o povo de Deus, manipulando a vida das pessoas. Ele mistura a espiritualidade, ele ora em línguas estranhas, ele fala em mistério, ele fala em nome de Deus. Fala: pastor, tem um irmão que é uma bênção. Só que a vida dele é impregnada de profecias que não se cumprem. Há uma piada por aí
Dizem que Nostradamus é o profeta o qual nenhuma profecia se cumpriu. Esse é falso profeta mesmo. E tem gente que acredita nessas bobagens. Em segundo lugar, como é que eu discerno um falso profeta? Os frutos deles não estão lá. Quando a Bíblia fala sobre isso, Mateus capítulo 7, verso 14 e verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com eles, porque eles se vestem de ovelhas, mas por dentro eles são lobos vorazes. Sabe como é que você discerne? Olhe para o fruto. Ele fala assim: olhai para o fruto que eles estão produzindo. Um espinheiro não produz uvas, e as ervas daninhas não produz figos. Não há nada de doce na vida deles. O único lobo de Deus aqui sou eu, pelo jeito, pastor Fabíola. Que eu vou falar uma coisa para você. Eles se disfarçam, eles estão no meio da igreja. Não seja tolo, não seja tola. Confira a palavra do Senhor. Não seja enganado. Seja um bom beriano. Vai consultar a Escritura. Gente, quando você consulta a Escritura, diz assim: é verdade. Isso que foi pregado é verdade. Existe um amparo bíblico. A Bíblia diz que a palavra de Deus é rocha. Tiago capítulo 1 diz assim: Deus é rocha e nele não há sombra de variação. Deus não muda. A palavra de Deus é eterna. Ela é ontem, hoje, será eternamente. Número 3, um falso profeta, ela traz ensino que não é bíblico. Gálatas capítulo 1, verso 8 diz: olha, se um anjo do céu descer até vós e pregar um outro evangelho diferente dele, seja ele maldito. Olha que palavra dura. Se um anjo, e você sabe que 2 Coríntios diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. É um disfarce, é um engano, é um desejo de se locupletar, a ganância entra no coração dele, é um desejo de ter poder. Jeroboão não queria perder o poder, ele falou assim: se esse povo descer para Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro, eu vou perder aqui minha boquinha, eu vou deixar de ser rei em Israel. Então ele pega e desvia o povo, e tira o foco da adoração, e leva para uma mentira, e tem tanta gente acreditando na mentira. Como é que Jesus denuncia a hipocrisia de um falso profeta? Ele diz: eles estão sentados na cadeira de Moisés, eles parecem de Deus, ouçam o que eles dizem, não façam, não sigam os exemplos deles. Suas obras incluem uma interpretação e perversões forçadas da lei. Gente, a gente vai para Israel, é muito interessante. Um povo de Deus tem lá os elevadores judaicos, em que você, por exemplo, no Shabá, no sábado, para eles, apertar um botão é trabalhar. Então o elevador já para em todos os andares, para que vai que eu peco contra o Senhor. Sabe o que é um farisaísmo? É quando você vai além da lei. É quando você quer fazer algo além daquilo. Não, vai que eu estou pecando, então vou fazer. É um exagero. É uma mentira disfarçada de religiosidade. Múltiplas adições à lei atam fardos pesados e difíceis de carregar, e nem com o dedo querem movê-los. Eles criam regras. Olha, na sexta-feira santa, não coma carne. Não assistiram isso? Tá certo que se você quiser me convidar para comer um bacalhau na sua casa, eu vou. Gente, mas ninguém vai para o céu porque come peixe ou come carne. Isso é uma tolice religiosa. É uma invencionice que não tem amparo nem na lei, nem na palavra de Deus, nem nada. Jesus diz: vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque vocês se apegam à tradição de homens e ignoram a minha palavra. E nós acreditamos em tolices. E colocamos a fé e a esperança naquilo que não dá fé e aquilo que não salva. Vivem de aparência e querem ser vistos. Alargam os seus filactérios. Aparência. Olha como é que eu me visto de santo.
Aliás, querido, é bom se vestir bem, tá bom? Eu não estou falando para ninguém vir aqui feio, mal vestido, mal jambrado. Não. O problema é que o falso profeta, ele quer ser alguém além, ele quer aparecer não daquilo que ele é, mas daquilo que ele aparenta. Por último, ele tem uma ambição tola. Eles amam ser saudados na praça, serem chamados de rabi, ou de pastor, de sacerdote, ou de reverendo. Tudo isso, gente, é bom. O problema é que a ambição dele é ser visto. Olha, é o santo. Isso é tolice. Qual é a consequência de uma liderança? Qual é a consequência de uma falsa profecia? De uma voz enganosa no meio do povo de Deus? Você quer saber qual é a consequência? Está aqui. Eles fecham o reino de Deus. É gente que está atrás dele que não vai para o céu. Jesus diz, olha, eles vão ser 2 vezes filhos do inferno. Eles estavam errados. Você faz um prosélito. Prosélito é um convertido à religião, uma nova religião. Você faz proselitismo. E ele, além de não ser salvo antes, ele continua não ser salvo, sendo salvo hoje. Ou seja, ele é 2 vezes condenado ao inferno. Qual é o resultado disso? Os guias são cegos. Você anda atrás de um guia que é ceguinho. Jesus já tinha dado uma bronca no povo de Israel. Quando ele está no Sermão do Monte, ele fala o seguinte, ó, você, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Eu fico impactado com a maneira e com a forma cruel com que as pessoas julgam sem ter nenhum tipo, ele não conhece as variáveis, ele não sabe o que está acontecendo, ele fica julgando, eu faria assim, eu faria assado, faria melhor, faria assim. Julgamentos. Os guias cegos, eles estão levando você para um buraco de morte. Eles fazem você se preocupar com coisas menores do que aquelas coisas que são importantes. Revertem a verdade sobre a oferta e sobre aquilo que é maior e menor. Ele tem um cuidado escrupuloso. Olha, eles com o mosquito, eles engolem o camelo. Você se preocupa, não, vou dar o dízimo de tudo que eu tenho. Do endro, olha aqui, o galinho olha, tem 10 galinhos aqui na minha plantação de hortelã. Vou tirar um para o Senhor, vou tirar um endro, vou tirar um cominho, olha, estou trazendo oferta. Ignora a misericórdia. É injusto. É desonesto. É estúpido, é cavalo, é grosseiro. Você diz que é crente, evangélico e santo, e tem um monte de regras na sua vida, mas o seu coração não é apaixonado por aquilo que Deus é apaixonado. Vocês desprezam o mais importante da lei, a misericórdia. Você pode repetir isso, misericórdia? É bom quando exerce misericórdia com a nossa vida, não é bom? Mas Ele chama você para você ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados. A misericórdia é a justiça. Quando a Bíblia fala de coisas maiores, ela diz que tem gente que só limpa o exterior. Mamãe cansava de dizer para mim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É assim que o falso profeta produz uma igreja, onde as pessoas aqui, se vestem de santo lá em casa, na sua realidade doméstica, na sua intimidade, estão pecando um contra os outros. O verdadeiro e o falso profeta, eles vão aparecer agora, a partir do verso 11. E morava em Betel. Você sabe que o profeta foi lá então e clamou contra o altar e denunciou aquela falsa religião, aquela tolice. O sinal de Deus acontece, o voltar se fende, a cinza cai, o braço do rei fica duro. Mas morava em Betel um velho profeta. Está lá o velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que disseram ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse seu pai, por que caminho se foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, aqui a palavra é selai, tá bom? Selai-me um jumento. E selaram-lhe o jumento, no qual ele montou e foi após o homem de Deus. E achou assentado debaixo de um carvalho. E disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse, sou. Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão.
Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. Olha, se nivelou. Você faz os sinais, você traz a voz, eu sou igual a você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-me voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. O nome disso é tentação. A tentação ela funciona como um imã que atrai você quando você tem uma área da sua história, da sua vida que está passando fome. Quando você tem uma parte da sua vida financeira, emocional, afetiva, ministerial, aquilo captura você. E você acaba dizendo assim: nossa, é de Deus isso aqui. Não, isso é fraude. Não, eu estava orando por isso. Isso aqui é mentira. Não, eu estava orando. Mas esse rapaz, ele está servindo a um Deus diferente do seu. Isso é julgo desigual. Não, mas Deus me revelou que eu vou saquear o inferno. São mentiras que nós gostamos de ouvir. Por quê? Porque nós queremos saciar a necessidade de sabores da nossa vida. Eu preciso ser feliz. A tentação, ela agride a gente em áreas, ela ataca, ela vence a gente nas áreas em que nós estamos falidos. A tentação faz com que você não resista à tua fome de qualquer coisa. Se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Você está aí há 40 dias. Você não transformou lá no Egito a água em sangue? Você não transformou a água em vinho? Qual o problema? Transforma essa pedra em pão. Jesus podia fazer isso? Podia. Ele transformou o cajado de Moisés numa serpente. Jesus fez que a água virasse chão batido para ele caminhar em cima das águas. Deus pode fazer qualquer coisa? Pode. Deus pode dar um bebê na vida de uma mulher de 90 anos. Deus pode dar um bebê até na vida de uma mulher que nunca se relacionou com um homem, como foi com Maria. Eis que a virgem conceberá, porque o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra. Deus pode. Então faz o espetáculo. Você pode. Você não é que nem esses incompetentes. E você é o melhor, você é o mais bonito, você é o mais cheiroso, você é o mais inteligente. Não fica andando com gente derrotada. Isso tudo, gente, é satânico. Jesus é chamado de amigo de publicanos e prostitutas. Afluíam para ele os loucos, os endemoniados, os lunáticos. Afluíam para ele os aleijados. Era essa turma que andava com ele. O diabo adora os competentes. Adora. E ele devora os inteligentes, os soberbos, os orgulhos. Ele devora no café da manhã, mastigando com pão e manteiga. Ele usa a chave que ele mais sabe usar. A Bíblia o denuncia como um grande tentador, o grande sedutor. Existem provas que diferenciam a gente das tentações. A prova te aproxima de Deus, a tentação te afasta de Deus. A prova, ela é feita para te provar. A prova faz com que você amadureça. A prova faz com que você se aproxime de Deus. A tentação te torna um infantil, te torna um homem. Você vai para uma Disneylândia espiritual. É por isso que tem muita gente que tem vida boa e não sabe por que passa por prova. Deus tem um deserto sob medida para cada um de nós. Porque esse escravo que mora aqui dentro, que mora aí dentro, tem que morrer para que a gente herde a promessa da terra prometida. A diferença entre provação e tentação: a provação, gente, deixa a tua vida seca. A tentação te enche de sabores. A prova possui um sabor amargo.
A tentação, ela é doce no início, mas depois ela se torna como fel. A prova estimula o crescimento, a tentação estimula a imaturidade. A prova extrai o que há de melhor em nós. A tentação faz a gente se tornar pessoas horríveis. A prova visa o bem e a vitória. Eu te levei para o deserto, eu te deixei passar fome, eu te humilhei, eu te provei para saber o que tinha no seu coração e para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi ensino. A prova visa o bem e a vitória, mas a tentação, o mal e a morte. Um busca a santificação, o outro pecado. Um fortalece o espírito, o outro fortalece a carne. Um aprofunda o discipulado, o outro interrompe. Um aproxima de Deus, o outro afasta. Um é um convite à realidade, o outro à ilusão. Existe na tentação algumas mentiras, e eu vou te dar 5 mentiras da tentação. Número 1, a tentação é um encontro entre o pior dos seres e o pior de nós. Quando nós somos tentados, nós nos aproximamos daquele que é o pior de seres, com o que há de pior no nosso coração. Existe dentro do homem uma vontade de fazer o mal, e o maligno então anda onde? Nas sombras das nossas derrotas, na escuridão daquilo que a gente esconde, e nas nossas carências mal cuidadas. Você não me ama, você não liga para mim, ninguém me vê, olha como é que eu sou importante. É ali que ele opera. A semente da tentação vai operar quando na sua vida algo está faltando. É o pior de mim, pastor, é uma área que eu sou fraco. Eu fui rejeitado pela mamãe, pelo papai, então eu preciso ser amado. Você já viu gente perfeccionista? Você sabe o que está por trás de um perfeccionista, gente? Sabe? Rejeição. Sabe o que está por trás do orgulhoso? Que sabe fazer o melhor, que conhece tudo. Você vai na casa, eu posso cortar a cebola, eu posso cortar para você, a mulher está na cozinha. Não! Aqui ninguém sabe fazer, sou eu que sei fazer. Homem dirigindo. Gente, hoje a gente tem Waze, a gente tem Google Maps, e a esposa está falando, amor, não é melhor parar para perguntar? Eu sei onde é que eu estou. Ele está absolutamente perdido. Ele não sabe a diferença entre norte, sul, leste e oeste. Mas ele fala, não, deixa que eu já sei onde é que eu estou. O orgulho faz a gente lançar fora, tirar de perto pessoas que podem nos ajudar. Número 2, a tentação é um momento de sedução. Você já comprou assim uma blusinha, um sapato, uma roupa, que você nunca usou na vida? Já comprou? Você já comprou assim, eu quero comprar aquele doce. Você viu assim na padaria, você viu assim na doceria, e você assim, não gostei. Já comprou algo que você nunca usou? Pronto, o nome disso é tentação. Compre batom. Compre batom, compre batom, compre batom. Quer tentação agora? Leite condensado, caramelizado com flocos crocantes, coberto com um delicioso chocolate Nestlé. Isso é tentação. A hora da propaganda. Por que ele coloca a propaganda de brinquedo durante a programação infantil da manhã? Por que ele coloca a propaganda de comida durante a janta? Por que o Masterchef? Gente, por que você termina de jantar, você assiste o Masterchef e fala assim, me dá fome? Gente, eu estou mentindo, gente? Gente, isso é verdade. Isso chama-se tentação. É uma ação ardilosa, visa iludir, enganar, levar ao erro com astúcia. É uma cilada, a pessoa seduzida cai num ponto cego. Ela perde as suas faculdades emocionais, ela perde a razão, ela constrói uma fantasia, o juízo dela é retirado. A tentação, gente, é um momento de sedução. A tentação é uma armadilha mesmo. O objetivo de trair para algo saboroso, prazeroso e venenoso. Pastor, eu encontrei a mulher da minha vida. Eu vou lá conversar com ele. Eu falo, irmão, ele está apaixonado. Sabe que a paixão cega a gente? Você acha que isso é provérbio chinês? Isso é Bíblia. Hebreus capítulo 4, Oséias capítulo 4, verso 11. Diz que o vinho
o mosto e a sedução ou a sensualidade tiram a inteligência. A pessoa fica burra. É a Bíblia que diz, não, pastor Lobo, não. Sabe quando você toma vinho, você toma todas e começa a pagar mico de bilequinho? O pastor, ele perdeu a razão. Pronto, é igualzinho a sedução. A sedução faz a pessoa ficar sem inteligência, emburrece o sujeito. É uma armadilha. Encantamento implica lançar o seduzido no universo atrativo. A pessoa perde a noção da realidade, dos valores. O que você está fazendo com a sua família? Não, pastor, eu quero é ser feliz. Cada um com seus problemas, pastor. Número 4, a tentação é quase irresistível. Quer ver um negócio irresistível para mim? Chocolate. É irresistível. O chocolate para mim, eu gosto de doce de goiabada com queijo, eu gosto de doce, aqueles doce de abóbora, de coco. Eu estou falando aqui, está me dando água na boca. Aquela torta da Marta Rocha, eu gosto. Agora, por exemplo, você quer assim conquistar meu coração, chocolate. Eu gosto de chocolate. De todo tipo de chocolate eu gosto dele. E você passa em alguns lugares assim, que tem uma cachoeira de chocolate. Eu falei, Deus, eu queria abrir minha boca ali, ó. E comer. A tentação é quase irresistível. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, a Bíblia diz, olha, ainda bem que Deus junto com a tentação nos dá o escape. Porque senão a gente caía toda hora, gente. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Só que o pecado não é vitamina para a carne. Então ela funciona como essa areia movediça. Pastor, as minhas emoções entraram em colapso. É isso que é a tentação. E por último, a geração, ela gera morte. A tentação gera morte. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Sabe o que é isso? O seu desejo de satisfazer a sua própria vida e a sua própria carne. É assim que a tentação funciona. Ela pode funcionar em qualquer área. Aqui, a tentação funcionou para tirar um homem de Deus do projeto de Deus. Ele pode fazer isso com você. Antes de mim, antes de você habitar esse planeta Terra, bilhões de pessoas, antes de nós, foram tentados. Gente, olha para mim. Davi é o homem segundo o coração de Deus, sim ou não, gente? Você vê ele derrotado 2 vezes, não vê? Uma vez, ele é derrotado quando ele olha para a vizinha do 404. Derrotado. A segunda vez, ele é derrotado quando ele resolve contar o exército de Israel em 2 Samuel capítulo 24. Gente, Abraão foi tentado? Foi. Abraão foi tentado a gerar, segundo a sua própria carne, um filho. Ele gera Ismael. Gente, Ismael hoje é a maior dor de cabeça para Israel. A tentação faz com que homens e mulheres de Deus tropecem. Em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6, 7, fala de pessoas de Deus, como eu e você, que começaram bem e terminaram mal. Demas, amando o presente século, me abandonou. Tito foi para Dalmácia. Crescente foi para Galácia. Alexandre, o latoeiro, me causou males. 4 pessoas que andaram com Paulo, que andaram na fé, que andaram no ministério, que se desviaram. Quando nós falamos disso, isso é fácil acontecer com você, é fácil acontecer comigo. Vamos encerrar. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Veja bem, o profeta velho mentiu. Pastor, mas tem alguém, eu estou chegando na igreja agora, eu estou vendo um irmão falando uma coisa, a Bíblia mandando você para lá, e o irmão mandando você para lá. Fica com a Bíblia, fica com o que está escrito, não se desvie. Agora o profeta velho vai ser usado com a verdade. Veio o profeta que tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, selou,
E depois que bebeu, selou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi. E um leão, olha a cara do leão, o encontrou no caminho e o matou. Olha que dureza, gente. Olha o que acontece quando você acredita na mentira. Quando você é seduzido por perspectivas que não passam pelo crivo da palavra. Você está se aconselhando com pessoas especialistas. São médicos, são amigos, são psicólogos, são terapeutas, são profetas, são sacerdotes, que estão falando para você trilhar um caminho para distante da palavra de Deus. Separa da tua esposa. Abandona seus filhos. Rouba. Conquiste tudo para você. Atropele todo mundo. Gente, os princípios desse mundo não são os princípios do reino. Os princípios do reino funcionam como uma pirâmide invertida. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e têm sede. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os famintos. Bem-aventurados os que choram. Só que você acha que o bonito é ser rico. Querido, existe nas mãos do Senhor um princípio de felicidade para mim e para você, não segundo esse mundo. Esse mundo vai passar e a sua concupiscência. Mas se você confiar no Senhor, a vida eterna é tua. E um leão o encontrou no caminho e matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Estava lá o cadáver, o leão e o jumento. Ouvindo o profeta que o fizeram voltar do caminho, disse: é um homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar. Sabe qual é o nome disso? Não está na Bíblia, mas devia estar. Isso é chorar sobre o leite derramado. Nós, depois de desobedecermos, a gente acaba chorando. Medo, tristeza, sofrimento vem pela desobediência. Cuidado com aquilo que se ouve. Cuidado com aquilo que penetra no teu coração como se fosse uma verdade, e até misturado de palavra de Deus. Estava lá o rei Jeroboão com o altar, não parecia um culto, gente. Estava queimando uma oferta no altar, tinha levita, tinha sacerdote, mas parece de Deus, pastor. A palavra de Deus não vai mentir. Eu quero pegar o corpo desse novo profeta novo e te ensinar 5 fatos e lições. O primeiro: o orgulho de uma vitória espiritual não é garantia de resistir ao pecado dentro do meio do povo de Deus. Tem muita gente que vence lá fora, mas que cai aqui dentro. Olha o que eu vou falar para você. As piores tentações nós temos dentro da igreja. Piores tentações. O diabo então o levou ao pináculo do templo. Sabe o que significa isso? Que nós somos sendo tentados também dentro do meio do povo de Deus. Não é porque você não está adulterando lá fora, não está mentindo, não está matando ninguém, que você não vai cair aqui dentro. Santidade também aqui dentro. Número 2, o fato de andar certo com Deus não dá espaço para pequenos pecados. Ah, pastor, preciso aliviar. Essa santidade sobre mim está me pesando. Eu vou pecar só um pouquinho. Então vai. O salário do pecado, o que é mesmo, gente? Número 3, o fato de ser líder e muito usado por Deus hoje não significa que você vai ser líder e usado por Deus para sempre. Você pode cair. O profeta novo foi lá e foi usado, gente, foi um culto aleluiado, e desceu fogo do céu, e o povo, gente, ele caiu no mesmo dia em que ele fez um milagre. Ali tem um milagre dentro do milagre. O altar se quebra, a cinza cai, o braço fica duro, o braço fica bom. Gente, olha quantos sinais
E o próprio profeta que fez sinal, virou o sinal da desobediência. Não imagine que você não pode cair, porque você pode cair. E o mundo espiritual, maligno, ele gosta de escândalo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vocês têm orado por mim? Tem? Eu preciso da cobertura da minha igreja. A minha esposa precisa. Eu oro pelos líderes. Eu tenho pedido ao Senhor, líderes cheios de alegria, que haja o fogo do Senhor nessa igreja, que haja um povo comprometido com o reino de Deus, um povo que ame a palavra de Deus, um povo que dobre o joelho, uma liderança com os olhos molhados, uma liderança que chore com os que choram, se alegre que se alegram, uma liderança cheia do Senhor, uma liderança cheia do poder de Deus. Gente, eu quero que as palavras do Senhor se cumpram aqui. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, purificarão os leprosos, expulsarão demônios. Existe santidade para o povo de Deus, mas a gente precisa entender que não há espaço para pecado no meio da igreja. Número 4, o fato de Deus usar você com poder não dá liberdade para fazer o que quiser. E número 5, o fato de alguém ser mais velho na fé não significa que ele pode estar acima da verdade da palavra. Mas eu sou crente há 20 anos, há 15 anos. Você se converteu agora, é novo convertido, está no primeiro amor, querido. Ele pode ter 50 anos de fé. Vocês viram o que aconteceu com Bill Hybels? Viram isso? Quantos homens de Deus que você conhece? Gente de Deus no nosso país, que foi liderança nacional, que tinha canal de televisão, que tinha revista, que tinha penetração na mídia e que caiu. Ninguém está acima da palavra do Senhor. Ninguém. Ninguém. Vamos orar? Deus falou com você? Deus falou um monte comigo. Fique em pé em nome de Jesus e vamos orar. Pastor Daniel, eu já vou chamar o senhor aqui para o senhor dar a benção, tá bom? Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero orar por você. O convite da tentação do falso profeta, ele de fato é saboroso, mas ele leva à morte. Eu quero fazer um outro convite para você, um convite da santidade. Eu quero fazer um convite para que você leve para sua casa a verdade, e não aquilo que é doce aos seus ouvidos, mas a verdade. Feche seus olhos em nome de Jesus. Há alguém aqui essa noite que precisa consertar alguma coisa com o Senhor? Você está afastado, desviado, você está que nem o profeta velho, esquecido, e hoje você quer voltar a ser usado por Deus. Levante sua mão. Se dizer eu quero, Deus abençoe todos vocês. Levante sua mão. Eu quero ser usado por Deus com poder. Você quer isso? Deus abençoe vocês. Eu quero orar por você. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente que está sendo tentado. Pastor, eu estou nesse lugar aí, nessa areia movediça. A minha mente está assim, com as emoções em colapso. Eu conheço a verdade, mas não consigo praticar a verdade. Eu conheço a verdade, mas eu estou inclinado, eu estou derrubado, eu estou tropeçando já na iniquidade. Eu vou pedir para que todos vocês coloquem a mão no coração. Pode botar a mão no seu coração. Há alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Se você quer fazer uma aliança com Jesus, Deus vai ver. Pega uma das suas mãos e levanta, só isso, só levanta. Eu quero fazer uma aliança, Deus abençoe. Eu quero fazer um pacto com Jesus, Deus abençoe. Há alguém que quer ser batizado? Pastor, eu preciso ser batizado. Levante sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Bota a mão no seu coração. Pai querido, nós somos frágeis, Senhor. Nós somos como pó. A tua palavra diz que nós somos como pó. Nós somos como um montinho de terra rebelde. Pai, não deixa que a sedução da tentação nos arraste para onde ela quiser. Nos faz aprender a dizer não, Senhor. Nos ensina a comunicar a fé verdadeira. Não nos deixa ser usados, Pai, como instrumento de injustiça.
Não nos deixa ser usados, Pai, como instrumento de iniquidade. Pai, eu tenho clamado por uma igreja santa, Senhor, onde o coração dos pais são convertidos ao coração dos filhos, e é onde o coração dos filhos são voltados ao perdão do Pai. Pai, nós temos pedido uma liderança que ame a Tua palavra, que ame ao Senhor, que Te adore em espírito e verdade, que se apresente diante do altar do Senhor, oferecendo ofertas santas que são as suas vidas. Tira de nós, Senhor, toda a impureza, tira de nós o orgulho, tira de nós a rebelião, o ódio, o desejo de vingança, a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Tira de nós, Senhor Deus, a mentira no meio da nossa casa. Tira de nós, Senhor Deus, toda a aparência de santidade falsa. Tira de nós, Senhor Deus, uma imoralidade que tem corrompido o nosso coração. Pai, nós queremos confessar que precisamos de Ti. Nós precisamos, sim, de profetas novos, mas que não se corrompam à primeira sedução. Nós precisamos, sim, de profetas velhos, mas de homens que sejam verdadeiros. Nós precisamos, Pai, de homens e mulheres no altar. Eu quero abençoar a Tua igreja e despedir ela na bênção do Senhor, sim. Mas que essa palavra, Senhor Deus, no coração do Teu povo gere fé, através do arrependimento, gere vida eterna. Nós clamamos aqui, pelo sangue da cruz, sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode abraçar quem está perto de você aí? Dá um abraço, fala, que bom que você veio. Pastoreiras, por favor. Pastor Daniel vai nos despedir com a bênção apostólica. Pastor, essa casa aqui é sua. O senhor sabe disso, não sabe? Palavra do Senhor. Obrigado, pastor Lobo, que Deus o abençoe a igreja. E eu escrevi ali no pedido de oração, vou depois colocar aqui no gasofilaço, pedindo oração pelo trabalho que nós estamos fazendo da Cristolândia. Tem sido muita batalha, né? Mas Deus é grande, Deus é poderoso e há de nos dar sustento. Orem pelos missionários, orem pelos acolhidos, orem pelas famílias dos acolhidos, para que Deus faça uma obra que traga realmente um impacto nessa cidade. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela palavra que ouvimos. Ó Deus, cuida do nosso coração, da nossa mente, para que não sejamos enganados, mas que sejamos de fato guiados e protegidos pela Tua palavra. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.